Meus queridos irmãos, irmãs e demais amigos que sempre nos dão o prazer da sua audiência nestes programas evangélicos, recebam os cumprimentos da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa. Hoje vamos estudar mais uma importante lição desta arte, de autoria do ilustre pastor Roberto Monteiro de Castro, e que tem como título Absalão e Davi, conflitos nas relações familiares. Quais são os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história do conflito familiar vivido por Davi com relação ao seu filho Absalão. Também perceber que a família é valiosa demais e precisa ser conduzida com zelo na presença do Senhor. E por fim, praticar, isto mesmo, praticar. Todas as famílias têm lutas e conflitos. Contudo, o Senhor está presente para nos dar a vitória. Vocês creem? Vamos ler o texto áureo. Abro aspas. O rei ordenou a Joabe e a Absai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. Quer mais informações? Procure lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, verso 5. Alguns textos bíblicos inspirativos para o nosso estudo. Leia 2 Samuel, capítulo 13, versículos 34 a 39, que, aliás, eu adianto a leitura neste instante. Versículo 34. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, o sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Vamos agora ver o que tem no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículos 31 a 33. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Gesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Vamos ver agora, com esta sugestão que acabamos de verificar na Bíblia, sobre alguma
conjectura a respeito da família. A família está no coração de Deus. No início da criação, quando Deus deu a Adão uma mulher e lhes mandou multiplicar, crescer, encher a terra, os filhos passam a ser bênçãos imensuráveis no contexto familiar. Quantas bênçãos há numa família onde os filhos são criados na presença do Senhor Deus. Quando desde pequeno as Sagradas Escrituras fazem parte de seu convívio familiar, não só como informação educacional, mas como exemplo de vida por parte dos pais. Filhos crentes, tementes e obedientes a Deus, são o melhor presente que os pais podem ter. Depois de anos de convívio, ensino e prática da adoração ao Senhor Deus. Davi, o grande rei de Israel, foi um guerreiro, escritor e adorador bem-sucedido. Mas, no quesito familiar, houve muitos conflitos, dificuldades, decepções e tristezas. Um protagonista desses tristes momentos tem nome: Absalão. Vamos ver? Vamos começar com uma outra história que tem prosseguimento desta anterior, o episódio de Amnon e Tamar. Amnon, filho de Davi, tinha uma meia-irmã chamada Tamar, que era irmã de Absalão. Naquele tempo, Davi tinha muitas mulheres e concubinas, de maneira que se multiplicavam filhos e filhas de mães diferentes. Amnon se apaixonou por Tamar e sofria por esse amor. Um amigo astuto de nome Jonadab, Jonadab, ao descobrir sua angústia por causa de Tamar, lhe aconselhou perigosamente: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Essa história você encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Infelizmente, o plano deu certo. Davi pediu para Tamar visitar seu meio-irmão. Movido por um impulso carnal, Amnon forçou sua meia-irmã a deitar-se com ele. Porém, ela resistiu e argumentou: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. Esta história você encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 12. Era uma loucura. Tamar sugere que Amnon peça ao rei permissão para se casarem. Ele não lhe deu atenção e, sendo mais forte, violentou-a. Procure lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 14, esta narrativa. A tragédia estava formada. Tamar, desesperada, coloca a cinza na cabeça, rasga suas vestes, se põe a chorar. Absalão, ao encontrar sua irmã, procura consolá-la. Um rastro de ódio invade seu coração contra Amnon. Quando Davi soube do ocorrido, ficou furioso. Contudo, não tomou nenhuma providência. Nenhuma correção veio sobre Amnon.
Conhecemos a história. 2 anos depois, Absalão fez uma festa, convidou todos os irmãos e matou a Amnon para vingar sua irmã Tamar. Dessa tragédia familiar, o choro foi a expressão da dor, tanto dos irmãos como do pai, o rei Davi. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Essa referência está no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 36. Falamos, mas vamos a uma aplicação. Quanto choro o pecado pode trazer às nossas vidas, à nossa família? Como pais crentes, temos orado e procuramos mediar nossos conflitos familiares. Vamos ao tópico 2, a fuga de Absalão e o perdão de Davi. Após mandar matar a Amnon, Absalão foge de seu pai para Gesur, onde fica morando 3 anos. Durante esse tempo, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado pela morte de Amnon. Procure confirmar esta referência no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 37 a 39. Uma filha, chamada Tamar, violentada, desonrada pelo próprio meio-irmão, um filho assassinado, Amnon, pelo próprio meio-irmão, um filho vingador, que era Absalão, cheio de ódio e em fuga da presença do rei. Uma terrível tragédia familiar. Onde Davi errou? Muitos pais cristãos, ao verem seus conflitos familiares, também se perguntam: onde erramos? Onde erramos? Depois de 3 anos e com a ajuda de Joabe, comandante do exército de Davi, Absalão recebe permissão do rei Davi para voltar a Jerusalém. Contudo, Absalão não deveria comparecer perante o rei Davi. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Esta referência você pode confirmar no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Absalão não era homem de se conformar com situações pendentes e desejava comparecer diante do rei. Ele manda chamar Joabe e esse não vem. Então manda seus servos colocarem fogo nas plantações de cevada de Joabe. Absalão não tinha limites para alcançar seus objetivos. Então Joabe foi ao seu encontro e ouve seu pedido: quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. 2 Samuel, referência a 2 Samuel, capítulo 14, versículos 32, parte B. Joabe vai ao rei e lhe conta o que ocorreu a Davi, isto é, o que ocorreu, e Davi recebe seu filho Absalão. Este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Referência lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 33. Aplicação. Absalão recebeu o beijo do perdão, da aceitação. Jesus recebeu o beijo da traição.
Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 47. Como pais, como filhos, como irmãos, qual tem sido nossa atitude diante dos conflitos? Que tipo de beijo temos ministrado? Há lugar para o perdão nos conflitos familiares? Tópico terceiro, a fuga de Davi e a morte de Absalão. Nosso estudo deste momento destaca a história entre Davi e Absalão dentro do âmbito de conflitos familiares. Não bastasse tudo o que Absalão fez, matando seu irmão, trazendo tristeza para a família e para seu pai, agora Absalão quer mais. Quer o trono de Israel, quer o lugar de liderança. Ele tinha razões para desejá-lo. Abro aspas, em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nenhum defeito. Você pode confirmar esta referência lendo 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Assim como um dos filhos do rei e candidato natural ao trono, começa a conquistar o coração do povo. Por 4 anos ficou na entrada da cidade conversando e dando atenção ao povo. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Confira isso no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 5. Conhecemos a história. Houve a rebelião. Absalão se autodeclara rei e reúne parte do exército para invadir Jerusalém e possivelmente matar seu pai e tomar o reino. Davi fica humilhado, foge com um grupo de guerreiros fiéis. De novo, o choro fez parte da história de conflitos familiares da nação de Israel. Abro aspas. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Leia 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Do outro lado do Jordão, Davi está seguro e seu exército preparado para enfrentar o inimigo. Absalão e outros irmãos israelitas. Então Davi faz um solene apelo aos seus generais e exército. O rei ordenou a Joabe, a Absai e a Itai, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e a cada um dos comandantes. Esta referência está no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Para Davi, Absalão era apenas um jovem bonito, cheio de vida, era seu filho. Talvez Davi, por questões culturais da época, nunca tinha dito a Absalão: eu te amo, meu filho. Contudo, como Davi disse sobre o episódio de Urias ao receber a notícia de sua morte, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 25.
Veio a batalha acirrada. Absalão ficou preso numa árvore quando passava com sua mula e posteriormente foi morto por Joabe. A notícia de sua morte de novo traz o choro apertado no coração do rei. Abro aspas. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Esse trecho você encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Vamos a uma aplicação. Quantas vezes pais choram por seus filhos e vice-versa? Vou repetir essa pergunta para você. Quantas vezes pais choram por seus filhos e vice-versa? Que Deus nos ajude para que seja um choro de emoção, de alegria por uma vitória alcançada. Vamos à conclusão. Nenhum bem material, riqueza financeira, sucesso profissional vale mais do que a paz e a harmonia familiar. Sim, vamos ter lutas e dificuldades. Vamos orar e chorar. Vamos perdoar e pedir perdão. Quanto é importante o afeto, o diálogo, a disciplina, a orientação, o encorajamento aos nossos filhos. Que Deus, o Altíssimo, nos ajude nesta santa tarefa de educar. Amém.